rebelde de um leão que rosna, existe um coração que bate forte. Então, o que que a gente pode pensar a partir daí? Bem, na nossa sociedade, existe uma associação muito forte de leão com rei, né? Então, o Raul Seixas, o que que ele está dizendo naquele momento? Olha, o rei aqui sou eu, porque ele está dizendo, eu sou um leão. Você, meu pai, me conhece. Atrás dessa minha fúria de um leão que rosna, então ele está se colocando como um leão, que é a figura que a gente que dá, na verdade, é uma representação de pai, né? Porque se o leão é o rei da floresta, ele é o pai. O filho não é o rei, o filho é o príncipe, né? Mas não foi isso que Raul Seixas escreveu. Aí, se puder passar para frente de novo. Bem, um outro trecho de carta também, que ele escreve para o pai, ele diz algo interessante. Bem, é necessário dizer aqui que o pai de Raul Seixas, ele era um poeta, ele tinha capacidade de escrever poesia, isso aí dá para perceber. É, chegou inclusive a escrever música para o Raul Seixas. E aí o Raul Seixas escreve para o pai assim, olha, você, como sempre, é coração puro, você é meu pai, né? Um poeta potencial. Veja que ele está dizendo assim: olha, pai, você é um poeta potencial, ou seja, não é um poeta efetivado, é um poeta potencial, né? É, em seguida, eu quero emendar com esse trecho que vem logo abaixo, em que Raul Seixas ele chama a si mesmo de poeta. Então, olha só o que ele fala. Primeiro ele fala: você, meu pai, é um poeta potencial. Depois ele diz: olha, Plininho, que é o irmão dele, esteve aqui com a Kika. Rimos muito. Embora ele tenha suas restrições comigo, mas você sabe, né, pai? Os poetas e os doidos são assim mesmo. Ou seja, ele, Raul Seixas, é um poeta, mas o pai dele não. Então, o que que a gente percebe aqui? Que tem uma rivalidade o tempo todo de Raul Seixas com a figura do pai dele. Embora a gente consiga também perceber que haja uma proximidade, que Raul Seixas tivesse muita afinidade com o pai, mas essa afinidade não deixava, não fazia com que desaparecesse a rivalidade dele com o pai. Bem, e aí eu peguei um trecho de um caderno que Raul Seixas tinha quando era muito criança, e ele escrevia lá os seus sonhos, ele fazia histórias em quadrinhos, enfim, era um caderno de uma criança assim muito criativa. Mas tinha uma frase muito interessante nesse caderno, que estava daquele jeito ali: ser popular, o que ele queria, né? Deseja ser popular no mundo, com P, no mundo inteiro, ou ser artista de, até aí tudo com letra maiúscula, cinema ou ser cantor. Por que que eu separei isso? Primeiro, porque é algo muito precoce na vida do Raul Seixas, acho que é importante trazer algo da sua infância mesmo, mas ele troca ali o D pelo P. Por que será que ele trocou o D pelo P? Claro que a gente só pode imaginar o motivo pelo qual ele fez essa troca, que é tão... A gente pode pensar por que que ele trocou o D pelo P, mas a gente pode imaginar que esse P é de pai, porque é um mumpo de, de pai, né? Então, talvez naquele momento, Raul Seixas já já tivesse uma rivalidade com o pai, mas ao mesmo tempo, algo dentro de si talvez dissesse: mas esse é o lugar do pai, esse não é o meu lugar, esse é o lugar do pai. Então, ali, uma vontade de ser popular no mundo inteiro, mas, por outro lado, sabendo que aquele lugar superior não é reservado ao filho, é reservado ao pai. Né? Os dados da mãe que eu consegui coletar, eles não são, eles são escassos, né? Mas a gente precisa dizer Raul Seixas foi o primeiro filho, né? Tem um episódio interessante em que a mãe de Raul Seixas fala que quando ele recebeu uma surra na época da ditadura militar, ela disse para ele: olha, Raul Seixas, não tem, meu filho, não tenha vergonha, vem aqui, tira a roupa que eu vou te dar um banho, né? Ele já adulto.
Mas eu acho que o mais importante aqui é que Raul Seixas, em muitas músicas, ele coloca a mãe de um lado e a lei, o Estado de outro, né? Uma das músicas ele fala assim: Mamãe, eu na não minha queria feira aqui. servir ao exército. Então são muitas as músicas em que ele coloca a lei de um lado, que a gente pode imaginar representando o pai, e a mãe de outro, mas e ele recusando a lei, né? Dizendo, não, não quero. Então o que que sobra, né? Bem, e aí, se puder passar. As conclusões aqui, eu diria que elas são todas parciais, né, em alguma medida hipotéticas, né, que a gente não tem a pessoa aqui para fazer associação livre, né. Primeiro, reforçar isso, né, de que numa perspectiva freudiana não tem essa coisa de assim, ah, será que a pessoa passou pelo complexo de Édipo? Numa perspectiva freudiana, todos passaram pelo complexo de Édipo, né. É, E a vida do Raul Seixas foi muito influenciada por essa triangulação edípica. Inclusive, não deu tempo aqui de falar muito do alcoolismo do Raul Seixas, né? Mas esse alcoolismo parecia uma forma de se punir pela usurpação do lugar do pai, né? Porque o tempo todo tinha essa rivalidade de se colocar num lugar que talvez fosse o lugar do pai. Mas o mais interessante, que eu acho realmente muito importante, é que Raul Seixas eternizou o nome do próprio pai. Porque o nome do pai, no caso, é Raul Varela Seixas, e o nome dele Raul Santos Seixas. Então, o nome do pai era Raul Seixas. E aí eu acho digno de nota que quando ele eternizou a si próprio, de uma maneira prática e objetiva, ele eternizou simbolicamente o nome do pai. Bem, é isso. Eu agradeço a presença de todos e todas. Bom, gente,